Boa noite, queridos. A gente hoje vai estar no oitavo encontro mensal para capacitação mediúnica. Eu vou tentar tocar para vocês uma lição sobre a vista. Eu estou muito gripado, tá? Mas, enfim, a gente vai tentando fazer o que pode. Então, vamos pedir a Jesus que nos abençoe nessa noite, que esteja conosco, nos momentos de aprendizado, que nós possamos refletir, armazenar o conhecimento, raciocinar sobre ele, construir a nossa própria evolução a partir da nossa fé raciocinada. Que Jesus nos abençoe, nos oriente e nos guarde. Que assim seja. Como eu estou distante de vocês, eu vou baixar a máscara um bocadinho, o som sair um pouco melhor. Vou começar a conseguir mais isso aí. Passa pra gente, Maicon? Vamos que vamos. Hoje a gente vai trabalhar os dois temas do oitavo encontro que estão na apostila. Como de costume, quando eu estou conduzindo a capacitação, eu não costumo usar os mesmos textos da apostila. Os textos da apostila são textos bases que vocês têm para estudar, mas a gente vai trabalhando informação um pouco mais aprofundada. E também tem muita coisa que vocês podem, em cima disso, estar buscando conhecimento. Hoje a gente tem esse facilitador que os médiuns de outrora não tinham. Né? Antigamente, ou se comprava livro, o que não era barato, ou não se tinha outra fonte. Hoje a gente tem muito material na internet, muito lixo cibernético também, mas tem muito material. Então, quando a gente tem a base da codificação, a gente consegue separar daquilo que está na internet, aquilo que de fato procede dentro daquilo que a gente acredita e aquilo que não nos serve, que não está de acordo com as bases doutrinárias da doutrina espírita. Então, vocês podem estar buscando também um aprofundamento. E na primeira parte, a gente vai falar de circuito mediúnico, de vontade de apelo e de vontade de resposta. Talvez para aqueles que estejam trabalhando com mediunidade há pouco tempo, ou no processo de desabrochar da mediunidade, talvez um dos encontros mais importantes que a gente tem. Né? Porque a gente precisa entender bem isso, para entender que dentro da doutrina espírita, não sei se vocês já ouviram uma expressão que tem dentro de algumas outras religiões espiritualistas, onde o médium tem a alcunha de cavalo, né? É o cavalo do espírito X, é o cavalo do espírito Y. O cavalo escolhe ser montado? Não. O cavalo escolhe para onde vai? Não. Então, esse processo que o estudo, que o conhecimento da faculdade mediúnica direciona. Então, entender esse processo evita que nós estejamos num processo de não ter controle da faculdade mediúnica. Tá? Clica aí para nós, Michael. Então, vamos lá. A comunicação mediúnica propriamente dita envolve a participação de fluidos do perispírito e da mente, formando um circuito mediúnico entre o médium e o espírito comunicante. Como a gente já falou mais para frente, a comunicação mediúnica, seja ela qual for, ela é via pensamento. Né? Então, ela é via estrutura mental. Por isso que lá nos dos primeiros encontros, a gente falou de glândula pineal, localizou a glândula, falou da questão do aumento de substâncias sedativas para poder liberar atividades, o controle do espírito sobre determinadas áreas do cérebro do médico. Então, a comunicação ela se dá via pensamento. Mas, aonde se produzem os pensamentos humanos? Os pensamentos humanos se produzem no cérebro. Alguém com morte cerebral pensa? Não.
Ah, mas o espírito não tem cérebro. Como é que ele pensa? Porque ele tem o órgão análogo ao cérebro, que é a mente, que é um órgão perispiritual. Então, quando a gente está encarnado, a nossa mente está em conexão direta e indissociável do cérebro. Quando a gente está desencarnado, a gente produz o pensamento via mente. Então, essa conexão, ela necessita de fluidos, para que o pensamento, a partícula mento-eletromagnética, porque o pensamento é isso, é uma partícula mental, elétrica e magnética, como diz André Luiz numa das suas obras. Para que essa partícula mento-eletromagnética saia da mente do espírito comunicante e atinja a mente do médium via canal cerebral, a gente precisa que haja um circuito mediúnico entre os fluidos do médium e o espírito comunicante. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou, mais propriamente, o emissor e o receptor. Então, a gente começa aí a primeira questão. Não tem comunicação se não tem sintonia. Vamos lá. Temos um rádio, né? FM 92.8. O locutor está lá falando a informação. Mas o seu rádio está sintonizado em AM. Você faz a captação daquilo que o locutor da rádio 92.8 está falando? Não. Mas eu tenho rádio. O rádio está ligado. Tá ligado. Você tem rádio. Mas o emissor do sinal da rádio está numa faixa e você está em outra faixa. Então você não capta aquilo que o radialista está falando. A mesma coisa mediunicamente. A gente, para ter uma comunicação, a gente precisa estar em sintonia psíquica. Então, a gente precisa estar sintonizado com aquele espírito. Guarda a questão da sintonia, que a gente vai voltar nela daqui a pouco. Precisa ter sintonia. Por isso que a gente fala muito de padrão vibratório, por isso que processos obsessivos se instalam, não é ocorre, tá? Porque a gente pode ter um processo obsessivo que ocorra sem que ele esteja instalado. Jesus sofreu um processo obsessivo. É só ler Jesus no deserto. Está tendo um papo com o diabo. Aquilo nada mais é que um processo obsessivo. Estava instalado? Não. Por quê? Porque Jesus não estava em sintonia com aquele espírito opositor. Diabo, demônio, nada mais é do que opositor na tradução da língua escrita pelos evangelhos. Então, a gente só... O que propicia muitas vezes a instalação de um processo obsessivo? Quando você tem quedas vibracionais, quando a sua vibração cai de padrão. Cai de padrão por questões emocionais, afetivas, mas principalmente cai de padrão por imoralidade. Né? E imoralidade não tem nada a ver com ficar pelado. Imoralidade é tudo aquilo que é contrário à boa moral. Então, pensamentos ruins, fofocas, maledicências, invejas, mentiras, sensualidades, tudo isso está dentro desse processo. Porque isso é muito mais complexo do que as questões afetivas. Porque as questões afetivas, elas são ligadas à sua saúde mental. E a própria espiritualidade que nos protege, ela entende o esforço que nós fazemos para estar bem emocionalmente. Então, se nós estamos fazendo a nossa parte para estar bem emocionalmente, mas nós somos portadores de moléstias de saúde mental, nós temos toda a proteção. Agora, tem proteção para quem se comprar na mentira? Tem proteção para quem se comprar na fofoca? Tem proteção para quem se comprar no adultério? Tem proteção para quem se compraz na maldade, seja ela em qual for?
Então, a gente começa a abrir mão da proteção espiritual. E aí, a sintonia vibracional que a gente tem baixa vertiginosamente. Mas o médium ostensivo, ele é um rádio ligado. Se ele não estiver sintonizado com uma faixa vibratória que produz bons intercâmbios, ele vai estar ligado a faixas vibratórias que produzem intercâmbios ruins. Isso aí é básico, né? O circuito mediúnico expressa uma vontade de apelo e uma vontade de resposta, respectivamente, no trajeto de ida e volta, definindo o desejo da entidade comunicante e a concordância com o médium. E aí está aí. Circuito mediúnico. Onde tem aqui a alma do médium, né? Se a gente fosse entrar dentro do puritanismo doutrinário, deveria estar espírito comunicante, não alma, porque a alma é o espírito encarnado. Mas, enfim, a figura estava assim na internet. Então, a gente tem, onde estaria a alma comunicante, seria o espírito desencarnado. E a alma do médium. Então, a primeira emissão parte do espírito, que é o que a gente chama de vontade de apelo. O que é um apelo? É um pedido, é uma solicitação, é um desejo. Então, a vontade de apelo do espírito é: quero comunicar, quero escrever, quero falar, quero sugerir, quero induzir. É o movimento que o espírito faz. Do outro lado, para que se forme este circuito, a gente tem a vontade de resposta. Pode falar, pode sugerir, pode induzir, pode escrever. E isso é importante. Por quê? Porque quando o médium diz não pode falar agora, não tem comunicação. Não pode escrever agora, não tem psicografia. Não pode me induzir, não tem indução. Não pode me sugestionar, não tem sugestão. Mas e os médiuns mecânicos? Esse circuito acontece da mesma forma. Sendo que o médium mecânico, ele dá, né? E aí nós estamos falando de trabalho mediúnico, tá? Então, o médium mecânico, ele concede a sua vontade de resposta ao dirigente dos trabalhos espirituais. Se todo médium precisa estar em constante trabalho de melhoria moral, os médiuns possessivos inconscientes precisam estar trabalhando-se moralmente ao cubo. Por quê? Porque eles dependem mais intimamente desse controle feito pela espiritualidade. Se o meu comportamento é imoral, eu vou ter espiritualidade protetora próxima a mim? Não. E aí é muito mais fácil eu me tornar um joguete de fascinação, né, de possessão, do que isso. Mas, em última análise, melhoria moral é para todos os médiuns, para todos os seres humanos vivos. É para isso que a gente veio, é isso que a gente veio fazer aqui. E aí, vamos lá. Na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunicante envolve o médium nos próprios fluidos, a fim de que a sua presença seja percebida por meio das sensações, que repercutem no corpo físico do medianeiro. Então, nós estamos lá na fase inicial, independente do tipo de mediunidade, se é mecânica, semimecânica ou consciente, há um envolvimento do médium no fluido do espírito. São aquelas sensações que todo médium sente, né? Começando a sentir um mal-estar, começando a sentir, né, mal-estar, no caso, quando você está lidando com espíritos que trazem uma energia mais densa, né? Ou estou sentindo uma vibração diferente, o coração está meio acelerado. São as sensações, né? Médiuns mais sensitivos que sentem odores,
né, calafrios, arrepios, são aquelas sensações que surgem, né, aqueles arrepios momentâneos, aquelas coisas que surgem sem justificativa, né? Saiu do banheiro quente, pegou o vento frio, você vai arrepiar por diferença de temperatura térmica, não tem explico nenhum, né? O envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo da comunicação mediúnica, mas é na primeira fase que o médium capta as necessidades básicas do comunicante. Por que vai continuar durante toda a comunicação? Porque o indivíduo está ali comunicando. Então, se ele chega com a energia muito densa, a energia fica densa do momento em que ele se aproxima até o momento que ele se retira. Se ele chega com uma energia extremamente elevada, e não imaginem vocês que espíritos positivos não geram mal-estar, geram, tá? Gera, né? Certa vez, um médico que eu trabalhava, que fez toda a minha formação, que é um médico experiente, o Beraldo, um dos médicos mais respeitados no Noroeste Fluminense. O Beraldo teve um ataque cardíaco e precisar tomar um remédio depois de uma comunicação com o Zé Menezes. Né? Por quê? Porque é uma energia de uma sutileza e a gente está no padrão vibratório mais baixo. Então, assim, você tem um choque energético independente disso. E isso muitas vezes deixa. Tem muita gente que sente, né? Às vezes, quando vai dar. Quem estava na ectoplasmia, por exemplo, há um tempo atrás, a gente até brinca, né? Que o médium foi começando a dar passividade ao espírito do Paulinho, o coração acelerou no meio da comunicação, o médium não conseguiu acompanhar, né, a energia do espírito. E o médium relata, nossa, eu achei que o coração fosse sair do peito. Nossa, mas o Paulinho não é um espírito bom? É um espírito bom, mas diferenças energéticas causam impacto no organismo físico. Né? Isso aí é independente da questão do espírito. A diferença é que os impactos eles vão ser diferentes, eles vão ser administrados de maneira diferente. Então, durante toda a comunicação, você tem a sensação de que você está em dupla energia. Né? Existe uma energia que é a sua, mas existe a energia que é a energia de um outro ser. Após o envolvimento fluídico, inicia-se a comunicação mediúnica, caracterizada pela conexão perispiritual, que permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium, condição que dá a oportunidade de expor com mais clareza os seus sentimentos, emoções e intenções. Neste momento, caso o médium identifique que não é um momento ou local para incorporação, pode e deve romper a ligação com o espírito, evitando a união mental que caracteriza o circuito mediúnico propriamente dito. Então, você está sentindo um envolvimento do espírito, mas você está na padaria. Padaria é lugar de receber espírito? Não. Você está no trabalho. Você está na escola. Você está, entende? Então, é um momento, porque quem precisa, né? Sabe aquela coisa do quem precisa não vê momento? Agora, mas o suspeito está precisando, se eu não der, ele vai se perder. E o que você vai poder fazer pelo espírito na padaria? Então, a gente precisa entender que tudo existe um lugar e um tempo propício para as coisas. Só que não é o espírito que vai romper essa vontade. Porque se ele é evoluído, ele nem vai omitir a vontade. E se ele não é um espírito, é um espírito muito necessitado, ele não tem noção. Então ele não tem noção. Então você tem. Né? E aí, por tempo eu estava assistindo um vídeo. Eu estava assistindo um vídeo de um casamento, né? E a daminha vinha entrando, a daminha mais ou menos um pouquinho maior que a Cecília, né?
E entrando no casamento, no meio da entrada, ela começa a dar uma acelerada, jogando aquelas pétalazinhas, sobe no altar, pega o microfone, né? E aí todo mundo acha que ela vai falar alguma coisa. Ela pega o microfone e fala assim: preciso muito fazer cocô. Tudo bem, casamento. E aí todo mundo ri, né? Aquela coisa toda. Algum de vocês já pegou um microfone no meio do casamento para dizer que precisa fazer cocô? Não, porque a gente tem um entendimento. Mas a criança, por exemplo, não tem esse entendimento. Ela está com necessidade e ela vai buscar. Então, muitas vezes, os espíritos estão necessitados e eles vão buscar. Cabe ao médium estar dando esse direcionamento. Né? E aí, passa aí para nós, Maicon, vai, vamos lá. Um de cada vez, devagar, devagar. Isso, obrigada. Vamos lá. Vamos começar a refletir. Kardec nos convida a fé raciocinar. Que tipo de espírito intenta uma incorporação na cabine do passe? Eu tenho dialogador na cabine do passe? Eu posso promover auxílio na cabine do passe? Vai, Maicon. Que tipo de espírito intenta uma incorporação durante uma palestra pública? Vai. Que tipo de espírito intenta uma incorporação em ambiente de trabalho ou estudo do médium? Lembrando que a gente tem médiums que já são ostensivos na adolescência. Dentro da escola, na hora do recreio, no trabalho. Vai. Que tipo de espírito intenta incorporação ou psicografia durante a noite? Momento de repouso do médium. Porque nós precisamos dormir. Nós precisamos dormir. E muitas vezes, médios em processo inicial dizem assim: eu já não durmo há uma semana, porque eu durmo, o espírito me levanta para escrever. Que tipo de espírito constrange o medianeiro pelo qual deseja fazer o intercâmbio? O que eu faço nesses momentos? Vai. Tira da tomada. A corrente está na tomada. Ela vai estar ali. Mas o rádio só liga se eu enfiar na tomada. O liquidificador só liga se eu enfiar na tomada. O celular só liga o carregador se eu ligar na tomada. Ainda que haja corrente ali. Então, eu preciso tirar da tomada. Mas por que eu preciso tirar da tomada? Por quê? Passa para a gente, Mário. Espíritos comprometidos com o bem são ordeiros, disciplinados, compreensivos e caridosos. Têm elevada compreensão da necessidade do ser humano encarnado. Compreendem que tudo no tempo e no espaço sob o comando de Deus tem o seu tempo e o momento. E as suas intenções de comunicação estão em sintonia com o bem, ainda que eles ainda não tenham ascendido à perfeição. Então, a gente está falando lá em cima, espírito comprometido com o bem. Eu não estou falando de espírito primeira hora. Nenhum espírito benfeitor vai tentar uma incorporação na cabine do passe. Eles estão ali. Eles estão ali fazendo a troca fluídica com o passista para que o passe ocorra, visto que os passes são, em sua imensa maioria, mistos. Ou seja, contém a energia do médium e contém a energia do espírito que está dirigindo os trabalhos. Ah, mas o espírito está vindo dar notícias boas. Ele está piorando, porque alguém que vem dar boas notícias está comprometido com boas coisas, certo? Ele compreende e está, inclusive, direcionado pelos espíritos mentores da casa. Gente, os nossos espíritos reencarnados, familiares, não têm condição espiritual, em sua imensa maioria,
de desencarnar e vir falar conosco sem a companhia de um mentor espiritual. André Luiz já tinha se recuperado, né, lá nas câmaras, né, de tratamento de nosso lar, já estava trabalhando, conseguiu a carteira de bônus hora para visitar a casa. Quando ele chega em casa, vê outro homem na cama dele, acabou, vai parar para se lembrar instantaneamente. Câmara de retificação. Depois, de tanto ter trabalhado, bastou um momento de... Tá dormindo com a minha mulher? Para atacar a sintonia de André Luiz lá embaixo. Imagina os nossos espíritos que partiram daqui a pouco tempo. Eles só conseguem vir dar qualquer tipo de notícia amparados por um benfeitor espiritual. Qual é o benfeitor espiritual que vai trazer um espírito desse num ambiente que não seja o ambiente correto? Usemos a fé raciocinada. Mas o médium está mentindo? Pode estar. Mas não necessariamente. A gente tem um monte de espíritos zombeteiros, querendo fazer confusão, querendo semear discórdia. E que vai se passar. Chico Xavier ficou meia hora conversando com um sujeito lá com cara de Jesus. Entende? Então, a gente tem esses espíritos. E aí a gente lembra da fala do Emmanuel, porque o Chico reclama. Como é que você me deixou perder tempo? Né? E o Emmanuel falou, eu deixei você perder tempo? Você perdeu tempo pelo seu orgulho. E eu estou lá em cima. Para conseguir uma audiência, eu preciso passar por toda a tramitação. Você está aqui embaixo, eu acho que Jesus tem meia hora para queimar com você e nada dizer. Então, a culpa não é nem dele, nem minha, é sua. Porque ele cumpriu o que ele queria, zombar de você. Eu estou trabalhando, agora você se permitiu ser zombado. Se permitiu ser zombado por quê? Por ser orgulhoso? Foi a resposta do Emmanuel para o questionamento do Chico. Isso é falado, né? Num dos pinga-fogos do Chico. Então a gente precisa, né, entender. Não, pode deixar. A gente precisa entender que quantas vezes, às vezes a gente está no tratamento, às vezes quando o Zé Grosso aparece, né? Elzira, sua mãe está aqui mandando. Está entendendo o suporte? É o suporte da espiritualidade. E essa espiritualidade vai conduzir nos locais corretos. De maneira a não gerar um choque naquele familiar que está encarnado. A não gerar um desequilíbrio na estrutura mediúnica do médium. A não fazer com que o médium se constranja tanto que tome horror da mediunidade, porque a mediunidade começa a representar para ele um sinônimo de constrangimento. E se a gente vê médium ostensivo, é porque existe necessariamente um compromisso mediúnico, que você pode refutar, porque você tem livre-arbítrio. Mas você veio com uma ferramenta para ser utilizada. Então, a espiritualidade não intenta que a gente quer. Então, esses espíritos, toda vez que você está sentindo uma aproximação num ambiente que, por tudo que você aprendeu, por tudo que você estudou e pelo bom senso, não é um ambiente correto, cabe a você puxar a tomada da rede elétrica. Ou dizer mentalmente, meu irmão, aqui não é o momento e nem a hora. E aí, muitas vezes, não basta só dizer isso. Lembra que a gente falou lá da sintonia? Porque, às vezes, eu mentalmente falo, irmão, né? A gente tem uma facilidade domingo, no dia seguinte tem reunião mediúnica, 2, um ensino e vai.
Meu irmão, aqui não é o momento, o horário, amanhã você vai receber o socorro devido no local. Só que às vezes a gente mentalmente fala com o Espírito, mas a gente não tira a cabeça do Espírito. A gente fica pensando naquilo o tempo todo. E aí o que acontece? A gente mantém o circuito pelo pensamento. Vamos falar? Não, seguindo o seu raciocínio aí, a proteção que a espiritualidade superior oferece a uma reunião mediúnica necessariamente obedece a esse livre-arbítrio de que eu escolho me manter sintonizado ou não com o espírito inferior. Sim. É isso? Sim. Então não é uma proteção absoluta. Não tem proteção absoluta, nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque se tivesse proteção absoluta, Judas não tinha traído Jesus. Porque, vamos combinar, né? Quem andava com Jesus estava praticamente numa reunião mediúnica ambulante com o médium de Deus. Né? E como é que chega em Judas? Como é que chega em Pedro? Então, é aquilo. Existe uma proteção coletiva dentro da reunião mediúnica? Existe, porque é um coletivo. Né? Então, se nós temos ali 6 pessoas, nós temos uma proteção coletiva. Mas se dentro daquelas 6 pessoas existe 2 pessoas com más intenções, na lógica de Deus não vai sofrer 4 por 2. Mas aqueles 2 não têm o mesmo nível de proteção que os outros 4 que estão trabalhando mentalmente, se melhorando. Ué, mas não aconteceu nada na reunião? Não aconteceu nada na reunião, mas vai ver o que os 2 carregaram para casa. Entendeu? Então, assim, Jesus deu a dica. Ele não disse que a cada um segundo suas obras? Né? Então, quem planta tormento pode ter tempestade, né? Assim que diz o ditado popular. Então, e outra coisa, eu posso ter cara de muito bem intencionado. Só que a gente está lidando com o espírito. E para os espíritos bons ou ruins, nós somos transparentes. Então, os espíritos sabem o que a gente está pensando, o que a gente sente, inclusive aquilo que a gente esconde dos outros e tenta esconder de nós mesmos. Eles sabem, eles conhecem. Os que nos defendem, mas também os que nos, digamos assim, atormentam. Nós somos livros abertos. Né? Diga, Roberto. Mal intencionado, mas às vezes não precisa nem ser mal intencionado, basta ser negligente, não comprometido. Sim. Aí, vamos naquela coisa, né? É igual o direito. Né? É igual o direito. Você pode transformar o carro numa arma quando você deliberadamente diz assim: hoje que eu acabo com a vida da Marcela. Entro no carro, quando a Marcela atropela, eu passo por cima da Marcela. Eu estou o quê? Mal intencionado. Certo? Agora, eu bebo e pego o carro assim mesmo, né? Aí eu posso até não estar mal intencionado, não estar querendo matar ninguém. Mas eu sou inocente se eu matar? Não, você assumiu isso. Eu assumi isso, né? Se eu pego a direção, mas continuo mandando mensagem e passo por cima de alguém, eu tinha intenção? Não. Mas eu sou inocente? Não, também. Por quê? Porque eu não fiz o que eu deveria estar fazendo. Né? Então, entender o seguinte: muitas vezes eu acho que a gente já está num grau de entender, num grau evolutivo, né, intelectual, pela própria evolução do planeta, e se tratando de pessoas dentro da doutrina espírita, onde há uma clareza muito grande das coisas, que
A nossa negligência é só negligência? Ah, A gente há de se questionar, né? Porque Jesus disse lá atrás, né? A quem muito é dado, muito vai ser pedido e conta. Então, assim, aí vai muito do pensamento meu, Bárbara, tá? Eu já entendo que para nós já não é tempo de negligência. Que a nossa negligência já não é pura negligência, é uma escolha. Porque se eu estou diante de tudo e ainda assim eu escolho, ai gente, mas o meu cérebro fez um negócio que me magoou, a gente senta ali, trabalha junto, e assim, eu não consigo sentar com o meu cérebro como eu sentava um mês atrás, antes da mágoa acontecer. Ok, você é falível, eu sou falível e você é falível. Mas eu estou sentando ali, lutando para desfazer isso, ou eu estou sentando ali alimentando isso, ruminando isso, fermentando isso? São posturas. E quem que escolhe isso? Nós. Nós escolhemos os nossos comportamentos. A gente, já vou te dar a palavra, Lilian. A gente não... tá. A gente precisa entender o seguinte: existe uma corrente aí dentro do movimento espírita, que eu acho extremamente danosa, de colocar o espírita num patamar de santidade, né? Então, eu não posso sentir ciúme, eu não posso sentir inveja, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir aquilo, eu não posso sentir aquilo. Se eu for espírito puro, eu não posso mesmo. Só que a gente não é espírito puro. Então, não adianta ficar ligando. Uma pessoa faz uma fofoca com relação a você, ou te diminui de alguma maneira, te humilha de alguma maneira, é impossível não sentir o impacto daquilo. Agora, o que eu vou fazer com aquele impacto é uma escolha minha. Como é que eu vou gerir isso? Isso aqui me feriu. Como é que eu vou atuar isso? Eu vou ferir de volta. É uma escolha. Eu vou me afastar para me reorganizar, para poder manter aquela pessoa dentro da minha vida afetiva. É uma escolha. Eu vou me afastar para nunca mais ter contato. É uma escolha. Eu agora vou virar fiscal do comportamento daquela pessoa e tudo que ela fizer de errado eu vou pagar no outdoor. É uma escolha. São escolhas que a gente faz. Todos os dias. Todos os dias. Eu costumo dizer, estava conversando isso com um amigo ontem, que as pessoas acham assim: casei no dia tal, né? E aí a gente estava conversando sobre isso ontem. Eu caso com sair todo dia. Todo dia. Na hora que eu acordo, se eu vou levar adiante aquilo ali ou não. No momento que eu achar que não devo levar adiante, aquele é o dia do fim do meu casamento. Tem 10 anos que essa escolha, né? Nós vamos aí para 10 anos fazendo essa escolha diariamente. 9 anos aí, 10 anos de relacionamento, 9 de casamento. É uma escolha diária. Eu escolho ser amiga do João, amiga do Mateus, todos os dias. Eu escolho ser uma boa filha, tentar ser uma boa mãe, todos os dias. Porque a partir do momento que eu resolvo chutar o balde e não me importar mais com o sofrimento do meu filho, com o sofrimento da minha mãe, eu posso ter sido 20 anos boa filha, dali para frente não sou mais. Então são escolhas o tempo todo. A gente escolhe enquanto pessoas. E enquanto médiums, a gente escolhe. Ah, mas eu não escolho ser médium. Você escolheu lá atrás, né?
No momento, não escolho ser médium. Ok, você já escolheu lá atrás, a escolha já foi feita, não dá para voltar atrás. Mas você escolhe com quem você vai intercambiar. Por quê? Lembra da sintonia? Se você trabalha para manter o seu padrão vibratório moral, que é o mais importante, num patamar elevado, você só vai intercambiar com espíritos em sofrimento e mal intencionados sob a orientação dos benfeitores para auxílio, resgate e elevação mútua. E o restante do intercâmbio vai ser com espíritos votados ao bem, ainda que não sejam espíritos de primeira ordem ou de segunda ordem, mas espíritos que já estão comprometidos com a bondade. Se a gente escolhe os vícios que a gente traz há milênios, e a gente é carne de pescoço, gente. Porque se nós não fôssemos carne de pescoço, se a gente fosse filé mignon, a gente estaria em outro lugar. A gente é, e aí eu sempre lembro do Padre Wallace, né? Meu primeiro diretor espiritual. Ele falava nos sermões dele, né? Ele dizia assim, gente, não se ilude quem acha que pecar é ruim. Pecar é gostoso. Aí ele fala que eu falo pecar, né? Pecar é gostoso, prazeroso. Porque se fosse ruim, ninguém fazia. Ninguém fazia. Por que as comidas que mais mal fazem na saúde são extremamente saborosas? Porque se elas fossem ruins, elas já não faziam mal na saúde de ninguém. Por quê? Porque ninguém comia. Ninguém comia. Então, a gente flerta com esse sabor, né? Com esse prazer do mal há muitas encarnações. Então, romper esse padrão é doloroso. Não é difícil, mas dá trabalho. Por quê? Porque a gente está muito mais habituado a agir daquele jeito. A agir daquele jeito. Eu, quando morava em Niterói, eu ia para o Rio muitas vezes de barca. Né? Eu não sei se já andaram de barca na vida, mas é um espaço grande assim, né? E aí tem uns negócios, como umas muretas de ferro que fica fechada. Aí nós vamos acumulando, né? Nós vamos acumulando ali. Aí quando a barca, né? Eu já desestaciona, a barca não estaciona não, para no negocinho lá. Aqueles barretes de ferro são retirados e todo mundo anda. Né? E aí entra na barca, aquela coisa toda. Uma vez eu estava indo para a faculdade para entregar o meu projeto. Quando o cara estava tirando as barretas do negócio, eu lembrei que eu deixei o projeto em casa. Gente, vocês não têm noção. Eu levei meia hora para conseguir sair. E eu tive hematoma que durou 3 meses no meu corpo, de tanta lambada que eu tomei, porque estava todo mundo indo para a barca e eu tentando sair. Porque eu precisava voltar, não adiantava. Se eu tivesse entrado na barca, depois que todo mundo entrou voltado, acho que eu tinha chegado no portão mais rápido do que enfrentando aquela maré de pessoas atrasadas para os seus respectivos compromissos. Evoluir espiritualmente onde nós estamos é exatamente isso, é lembrar lá no negócio que você não quer mais fazer aquilo. Mas tudo à sua volta convida para fazer aquilo. Então, é um movimento que é lento, que é doloroso, que cansa, que esgota. Mas que vale a pena. Vale a pena. Então, entender isso. Ô, Bárbara, eu tenho uma pergunta, rapidinho. Na outra imagem anterior, tem uma imagem tomada, que fala que
só tirar a tomada e encerrar a conexão, né? No caso seria. Ao meu olhar, não parece tão simples assim. Ao meu olhar, nesse momento, não parece tão simples assim. Ou é realmente tão simples assim? Não, simples é. Simples é tirar a tomada. Agora, como é que eu faço isso? Talvez aí esteja uma dificuldade. E aí é por isso que eu falei para a gente guardar a sintonia. Eu estou sentindo aquele envolvimento todo ali na cabine, não é para isso. Aí eu começo, não é aqui, não é aqui. Mas eu estou pensando no espírito o tempo todo. Isso é agora, e não é agora, e agora, não é agora. Eu alimento a conexão. Então, como é que eu faço isso? Eu preciso sair da sintonia do espírito. Como é que eu saio da sintonia do espírito? Eu vou levar a minha cabeça para outra coisa. É esse o movimento que eu vou fazer. Eu vou tirar o meu cérebro dali. E aí, não existe receita de bolo. Por quê? Porque existem situações que, por exemplo, vou pegar duas pessoas muito diferentes nessa terra de meu Deus, Marcela e eu. Né? Nós somos duas pessoas completamente diferentes. Entendeu? Então pode ser que para Marcela, naquele momento, para tirar a mente dela ali, ela consiga, ela pense no alto da montanha, na trilha, entende? Que é um movimento que vai fazer para Marcela, vai funcionar para Marcela, para tirar a Marcela dali. A Bárbara vai fazer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 28. É o meu mecanismo de trazer a minha mente para algo específico do qual eu controlo. E aí entra o autoconhecimento, que não é só psicológico, né? Não é só comportamental, é um autoconhecimento do que você gosta, do que você... Tem gente que vai pensar em comida. Tem gente que vai pensar em comida. Isso é tão forte, gente. Quem me conhece mais intimamente sabe que eu não sou espírita de Deus. Né? Eu fui monge de clausura durante quase 3 anos, né? Carmelita descalça, monge de clausura. E dentro da regra monástica, você tem um momento de meditação obrigatório. Você precisa ir lá para o salão para poder ficar 1 hora de joelho meditando em Jesus. O que para mim já era um problemão, porque eu era uma monja de 135 quilos. Então, uma pessoa de 135 quilos, 1 hora de joelho, ela já tem um problemão, entendeu? Porque é 1 hora de manhã e 1 hora à noite, assim, né? Mas logo que eu entrei no momento, e eu sou pessoa neuroatípica, com um hiperfoco e um registro mental muito grande daquilo que eu leio e escuto. Entendeu? A minha poda neuronal, ela não é uma poda boa, como a da maioria das pessoas que descarta mentalmente o que não é útil. Né? Então, assim, eu tenho registrado na memória a música de todos os comerciais que eu já ouvi na vida. Entendeu? Na vida. Eu moro em Porciúncula e sei o telefone está insetizando o Rio de Janeiro. Isso eu sei também. 227-577. Não, 269-6969, insetizando, entendeu? Então, é desse jeito. E aí, o que aconteceu? Eu entrava no convento, tinha que meditar, era eu ajoelhar, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão de gergelim. Meu Deus, Jesus, misericórdia, Senhor Jesus. Pipoca na panela, começa a arrebentar, pipoca com sal, que inferno. Entendeu? Era um inferno. Domar a minha mente era caótico. E aí eu precisei me conhecer e criar mecanismos. Foi aí que a matemática surge na minha vida como algo que mexe numa área específica do meu cérebro e anula as outras, para eu poder assentar naquilo ali. Então, tem gente que o apelo alimentar ou o apelo musical
é muito grande. Entendeu? Para mim é. Você sabe como é que eu faço esteira na academia? Até eu agora não faço não, que eu não vou mais, né? Mas eu tenho que fazer, eu tinha que fazer de 10 a 15 minutos na academia, né? Então, eu canto mentalmente Faroeste Caboclo, que tem entre 10 e 15 minutos. Todas as vezes, sul. É o jeito que existe para mim eu tirar o meu foco daquele raio, daquele número que eu quero jogar aqui longe. Então, assim, mas como é que você sabe isso com você? Porque eu faço exame de consciência. Eu faço análise há quase 10 anos. Eu me conheço. Então, eu preciso conhecer o que em mim. É pensar em sorriso de criança. É pensar numa música infantil. É pensar numa flor. É pensar em comida. É fazer conta. O que vai tirar a minha mente da sintonia daquele espírito que está querendo comunicar de uma comigo? Então, eu preciso criar mecanismos. Que aí é o como eu puxo a tomada. E aí, como a Letícia puxa a tomada, é exclusivo da Letícia. Como o João puxa a tomada, é exclusivo do João. Como a Elzira puxa a tomada, é exclusivo da Elzira. Como a Carmen Lúcia puxa a tomada, é exclusivo da Carmen Lúcia. Porque a mediunidade, ela é individual também. Porque como ela é orgânica, ela também está associada à forma de funcionamento do cérebro de cada um. Então, você descobrir, está entendendo, Maia? O que faz a minha mente, o que faz a sua mente trazer você para o cabresto da sua mente? Algo que você pense que automaticamente você se desliga do mundo. Cada um vai descobrir e vai criar ali estratégias. Não, toda vez e outra coisa, essa questão ainda tem um timing. Tem um timing. Existem 3 coisas que têm um timing muito específico. 3 não, 4. Né? Dor de cabeça, cólica, gases e mediunidade. Se você espera, está sentindo dor no peito para tomar remédio de gases, você vai ficar 3 horas no inferno. Se você espera, está remoendo de cólica para tomar remédio, você vai ficar 3 horas no inferno. Se você espera, dor de cabeça está de um jeito que qualquer claridade te leva no caos, você vai levar 3 horas no inferno. São coisas que a cólica vai dizer, estou chegando, você está verificando, né? A criança começou a andar na barriga, você está medicando. Começou a estar medicando. Começou a sentir a influência, está mudando a sintonia. Não espera aquele circuito estar praticamente todo montado para você fazer a interrupção. Porque aí é muito mais complicado. Por quê? Porque você já alimentou a conexão durante o tempo. Aí você não vai desfazer ela instantaneamente. Não vai desfazer instantaneamente. Então, no caso, eu penso assim no Maicon. O Maicon teve aí você deve comentar, né? Porque eu me preocupo com ele. No caso, que a vida dele tem que vibrar no bem. Pensamentos positivos. Não só dele, mas de todo o Rio de Janeiro e é de todos nós. Vibrar no bem. Vibrar no bem. Quando ele tem que pensamento não está no lugar. Recalcula a rota. Ele faz a escolha. Recalcula a rota. Por quê? Porque se você vibra constantemente no bem, você bota aqueles socorristas espirituais muito próximos de você, porque você está em boa vibração. Na hora que você desorganiza, você tem um socorro muito imediato.
E muitas vezes esse socorro vem de maneiras inexplicáveis. Assim, inexplicáveis não, mas assim, de maneiras surpreendentes, né? Por exemplo, você está naquela situação, né? E aí vou trazer para vocês um exemplo que não tem a ver com mediunidade, mas é muito semelhante dentro desse processo. Há um tempo atrás, eu estava sentindo uma dor do cão. Eu falei assim, gente, eu vou baixar o hospital. Eu estou sentindo uma dor do cão. Né? Eu falei, nossa, como é que eu vou resolver isso? Eu falei, meu Deus, comecei a rezar. Daqui a pouco meu filho ligou um colega meu de estágio com um pepino arrumado para resolver. E eu preocupada, e ele nervoso, eu falei, não, peraí que a gente resolve, vou ligar o computador, vou entrar em contato com a faculdade, vou não sei o que, daqui a pouco é carregador, não sei, vou parar. Porque surgiu uma situação, né? Depois a gente conversando, ele falou assim, cara, nem eu sei por que eu liguei para você, porque você não ia resolver nada, na verdade, né? Eu tive que ligar para a faculdade. Eu falei, rapaz, você ligou para mim, porque Jesus vai dizer quando você ligar, porque eu estava numa situação arrumada, tá? E a sua ligação acabou me tirando do foco, que eu não estava conseguindo resolver naquele momento. Depois foi o tempo da medicação agir. Eu já tinha tomado medicação, mas eu achei que eu ia ter que brotar o hospital. Entendeu? É o tempo que eu precisava de sair daquele problema para a medicação agir e eu depois voltar, né? Nossa, até que a dor diminuiu e conseguir conduzindo. Então, às vezes, você tem trabalhado moralmente bem, você tem se esforçado, e aí surge um desequilíbrio, o espírito se aproxima, você começa, ai meu Deus, né? Como é que eu vou fazer? Estou sentindo aqui, estou sozinha. De repente bate uma pessoa na sua porta. Conduzida pelos próprios amigos espirituais. Não, vamos levar lá na porta da Elzira, fulano, para bater um papo com a Elzira, né? Que a Elzira está precisando de um auxílio para poder tomar conta da mente. Né? Então, a espiritualidade, ela age de maneiras, né, a nos auxiliar. Quantas vezes a gente está esperando o resultado de um exame, aquele resultado de exame, às vezes, né? As pessoas, por exemplo, que estão em investigação de câncer, às vezes, resultado de biópsia é um inferno, né? Vai demorar 3 dias vira 3 décadas, né? Aí parece que a espiritualidade conduz para tudo acontecer na vida da pessoa, né? A pessoa precisa se mover e fazer um monte de coisa para poder auxiliar a pessoa a passar por aquele tempo de espera angustiante. Então, assim, tudo isso está muito relacionado, sabe? A gente precisa trabalhar na nossa sintonia e eu preciso me conhecer. Me conhecendo, eu sei o que eu posso usar. O que eu posso usar para me manter o meu foco? Como é que eu mantenho o meu foco? Tem gente que vai sentar e desenhar, e colorir, mandala e vai tirar a mente daquelas situações. Tem gente que vai cantar, tem gente que vai contar, tem gente que vai produzir cozinhar, tem gente que vai pensar em receita, tem gente que vai pensar nos netos, nos filhos, no sobrinho que vai nascer. Então, cada colorir mandala é um troço que não me leva para lugar nenhum, não é algo que eu gosto de fazer. Depende muito de cada um de nós. Aí vai. A gente está trabalhando no bem? A gente está se esforçando para ser melhor hoje do que era ontem? E amanhã do que é hoje? E depois de amanhã do que é amanhã? A gente se conhece? A gente já criou para nós estratégias, né, de como agir diante da mente que foge? Ninguém é igual a ninguém. Você já ouviu falar em rotina de higiene do sono? A rotina de higiene do sono é indicada por muitos terapeutas, né, e por muitos médicos para facilitar o sono de quem tem problema de insônia, né? Então,
Você tem que comer pelo menos 2 horas antes de dormir. Você precisa se desconectar de tudo quanto é aparelho, televisão, celular. Você precisa deitar e ficar ali naquele ambiente para facilitar o seu... Funciona para muita gente. Funciona para muita gente. Para mim, me joga no inferno. Porque se eu fizer isso, eu não durmo. Eu sou uma pessoa que eu preciso estar assistindo alguma coisa. Como é que você dorme? Porque eu começo a perceber que eu não estou entendendo o que eu estou ouvindo. Eu posso dormir tudo e durmo. Porque se não for assim, eu fico sempre pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer amanhã? Já acabou o pagamento, ainda tem 1 ano e mês. Se minha mãe morrer, como é que eu vou fazer? Eu não vou ter estrutura, eu vou morrer com ela. Mas aí eu tenho filho, como é que eu vou fazer com esse filho? Então aí não tem. E como eu tenho transtorno de estresse pós-traumático, o mecanismo mental de criação de plano catastrófico de quem tem transtorno de pânico é na escala de 350 milhões de pensamentos por segundo. Então, alguém bate no meu portão 2 horas da manhã. O Said levando a tromba do... Né? O societário com o negócio, eu levanto igual o predador com aquela máscara da cara, estão batendo. Enquanto ele faz isso, na minha mente já foi. É um assaltante, entrou aqui, já matou as crianças, vai matar minha mãe, está chegando aqui, está entrando no quarto. E assim, se alguém não fizer alguma coisa, e se alguém é ele já aprendeu isso, tipo, calma, estou indo olhar, é o cachorro, e me dá respostas para estancar isso, antes que ele tire a máscara da cara, eu já estou debaixo da cama. E isso funciona. Porque a química do meu cérebro é uma química alterada. Eu sou uma pessoa que tem transtorno de estresse pós-traumático. E aí eu me conheço, as pessoas que convivem comigo me conhecem. Então a gente precisa desse trabalho. A gente precisa desse movimento. Né? O que eu vou fazer? Eu não posso comer agora. Eu tenho um exame amanhã. Eu não posso comer. Eu tenho compulsão alimentar. Quer me matar e dizer assim, não pode comer. E, gente, eu já mordi a própria língua. Eu preciso ter estratégias do não posso comer. Então, isso vem de um autoconhecimento. Como é que você vai gerir a sua mediunidade? Você não escolhe como você gere os olhos? Você não escolhe o que assiste? Você não escolhe como gere os ouvidos? Você não escolhe o que ouve? Você não escolhe o que lê? Você tem que ter estratégias de como, porque a mediunidade é um sentido, como a visão, tato, paladar. É um sentido. Como é que eu vou lidar com este sentido? Compreenderam? Passa para nós. Importante lembrar, vamos lá. Toda comunicação mediúnica recebida dentro de uma instituição espírita deve ser obrigatoriamente submetida à diretoria do departamento mediúnico da casa e somente pode ser divulgada mediante expressa autorização do corpo diretor da mediunidade e preferencialmente por ele. Porque nós estamos dentro de uma persona jurídica. Às vezes as pessoas não têm noção, mas o SEMA é uma instituição jurídica. Então, se a gente dentro do SEMA recebe uma comunicação e resolve divulgar essa comunicação, né? Eu vou lá, recebo a comunicação da mãe da Elzira. Aí eu, por minha conta, resolvo chegar e sentar para conversar com a Elzira. E a Elzira tem um surto psicótico ou um infarto. Isso é de responsabilidade da instituição espírita, que hoje recai sobre 2 CPFs.
o do João e o do Roberto, que são os dois CPFs que dirigem, né, a instituição no momento, né? São as diretrizes da diretoria, né? Presidente e vice-presidente. Então, tudo que ocorre mediunicamente dentro da instituição espírita. Ah, não foi na minha casa, na sua casa, o que você está fazendo? Problema seu. Toma cuidado, tá? Porque pode levar para casa e não desce. Mas dentro da instituição espírita é de responsabilidade dos diretores da casa. E a diretoria tem um departamento específico que está sob responsabilidade das mesmas pessoas, invertendo os CPFs, né? A gente tem o João como presidente e o Roberto como vice-presidente. No departamento mediúnico nós temos o Roberto como dirigente e o João como vice-diretor. Então, assim, os CPFs são os mesmos. Então, toda a comunicação dentro da instituição, ela precisa desse processo de autorização. Vamos lá. E aí a gente pega a outra parte, é uma parte um pouco mais tranquila, que é a questão dos desdobramentos. E aí, gente, ó, desdobramento é uma faculdade anímica. Muita gente acha que desdobramento é mediunidade. O desdobramento por si só, não. Desdobramento é uma faculdade anímica, tá? Onde o espírito encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico. Esse processo pode ocorrer com ou sem transe. É uma capacidade intrínseca ao ser humano que desenvolveu ao longo da evolução da espécie a possibilidade de desembaraçar-se do corpo material, dentro de certos limites, adquirindo alguma sensação de liberdade. É o que possibilita transe hipnótico, é o que possibilita... todos nós desdobramos praticamente todas as noites, quando nós dormimos. Tá? A faculdade de desdobramento é muito utilizada nas reuniões mediúnicas modernas. O médium, através da concentração dos pensamentos, entra em uma espécie de transe autoinduzido que possibilita esse desprendimento parcial do espírito, colocando-se em condições de exercer tarefas de auxílio, geralmente orientada pelos espíritos instrutores. Inclusive, existem instituições espíritas que fazem a apometria, que nada mais é do que isso aí, né? Desdobro e vou auxiliar no plano espiritual, ou vou fazer alguma coisa no plano espiritual. No sul do país, por exemplo, existem instituições especializadas em apometria. É complicado? É complicado, né? Eu, Bárbara, acho perigoso. Dona Ivone quebrou o braço, tá? Numa apometria, né? Por quê? Porque desdobrou, foi em intercorrência, sem a devida autorização espiritual, encontrou no plano espiritual com um espírito perverso e habilmente hipnólogo, então o espírito começou. Seu braço está quebrado, seu braço está quebrado, seu braço está quebrado, seu braço está quebrado, seu braço está quebrado. Ele estava na mesa mediúnica, o braço quebrou. Porque a mente comanda o cérebro, que manda impulsos de força muscular. Uma contração muscular extensa, um osso mais fragilizado, Dona Ivone já era mais senhora, e a gente tem o resultado. Fala, João. Para quem acha que a narrativa que a Bárbara acabou de fazer é fantástica, né? Eu sugeri a um paciente em hipnose que queria parar de fumar, que todas as vezes que ele colocasse um cigarro na boca, ele teria ânsia de vômito. Voltou na semana seguinte, desesperado para eu tirar aquela sugestão, porque ele não conseguiu parar de levar o cigarro na boca, e cada vez que ele colocava o cigarro na boca, ele tinha intensas ânsias de vômito. Então, entenderam? É o que a mente, né, é capaz de fazer. é capaz de fazer. Então, existe a apometria. Eu acho um pouco arriscado, mas, enfim, aí... Por que a apometria é arriscada? Porque a apometria é um movimento do encarnado. Já ouviram aquela história que o telefone toca de lá para cá? Uma coisa é um Zé
é grosso vir aqui e dizer assim, Bernadette, nós vamos lá nas colônias espirituais resgatar alguns suicídios e precisamos da sua energia. Vamos pro grosso. Beleza. Outra coisa é a Bernadette dizer assim, acho que eu vou lá no meio do suicida ver se eu ajudo alguém. Né? Pode dar muito certo, mas pode dar errado também, né? Porque a gente, o João costuma falar muito isso, né? A gente tem uma compreensão meio distorcida da gente, né? A gente acha que as nossas bondades são desse tamanho, que os nossos defeitos são desse tamanhozinho, a gente se distorce, né? Então, quantas vezes a gente acha que dá conta e quando vai ver não dá? Então, eu prefiro esses desdobramentos guiados pela espiritualidade do que o exercício da apometria. Dessa forma, ele é colocado muitas vezes em contato com os filhos sofredores, os quais necessitam de uma palavra amiga, consoladora, ou mesmo de um tratamento através das suas energias, aos quais possuem uma densidade adequada a esse tipo de atendimento pela sua condição de encarnado. Sandrinha, quando trabalhava com a gente lá trabalhava lá na ectoplasmia, quando estava na cabine, muitas vezes falava, né? Eu fui, né, literalmente, não sei o que fui fazer lá, mas eu tenho a visão nítida disso. Foi porque a energia material dela era necessária naquele ambiente. Isto é um exercício mediúnico? Não. Por quê? Porque mediunidade é necessariamente intercâmbio. Então, quando é que o desdobramento vai ser também um movimento mediúnico? Quando o médium desdobra, por exemplo, vai numa determinada... A gente está lá na reunião mediúnica, Milênia apaga, né? Vou dar o exemplo da Milênia que desdobra, né? Milênia apaga, quando volta na avaliação, ela diz assim, eu estive na presença de, sei lá, na presença de fulano e fulano, e ele disse ao grupo que nós devemos, isso é um intercâmbio, ela está trazendo uma mensagem. Ou, no ato do desdobramento, ela está desdobrada e começa a descrever o que está acontecendo. Eu estou vendo isso, fulano está aqui, está trazendo isso, está acontecendo isso, ela está descrevendo. Então, aí sim, o desdobramento está atuando mediunicamente. Diga, Sandra. Eu fiquei um pouco confusa. Essa situação que você citou que aconteceu comigo, no caso, eu não me lembro agora se foi na ectoplasmia ou se foi na mesa mediúnica. Eu só lembro que eu fui na Austrália buscar o espírito me falou que era pegar uma energia de lá, que era necessária em algum lugar. A pergunta é, que eu fiquei confusa. Nesse caso, foi com mediunidade? Não, é a sua capacidade de desdobramento que foi utilizada pela espiritualidade para a absorção das energias. Entendeu? Para ser um evento mediúnico, esta faculdade anímica precisa estar em função de transmissão do plano espiritual para o plano material. Isso eu entendi. Por isso que eu achei que trazer essa energia seria essa transmissão. Eu achei que fosse. Mal comparando, Sandra, é como se fosse assim. O desdobramento é a capacidade de falar. A mediunidade é uma conversa. Toda fala é uma conversa? Agora, toda conversa é uma fala. Certo? Então, por isso que eu pensei que fosse, porque ele me respondeu o que eu perguntei. O que eu estava fazendo lá? Aí você fez um intercâmbio lá, mas não por conta do desdobramento, por conta da sua capacidade mediúnica. Entendeu? Agora, se no desdobramento você vai colher informações para o grupo e traz essa informação na condição de medianeira, é um exercício mediúnico, por desdobramento. Como nós fazemos quando um irmão vem e quer transmitir alguma coisa ou conversa com o dialogador, não é isso? Exatamente. Tá? Ô, Bárbara, desdobramento consciente. Existe essa palavra, não existe? Desdobramento consciente. Ajuda aí, João.
você desdobra, não está dormindo. Ah, sim. Você não está dormindo, é isso que você quer dizer? Não, porque eu tenho uma história que tem até a Letícia envolvida. Eu não terminei de contar a história para a Letícia, mas... Acabou de explicar, é desdobramento. É consciente, porque assim, existe uma... Já passei por isso. Né? São duas situações diferentes. Eu sei que eu converso muito com a Milene, de vez em quando eu falo assim, apaguei, não sei onde fui, não sei... Né? A consciência não guarda o registro. Né? E aí está muito ligada à questão mesmo do... É igual a hipnose. Né? O João tem paciente que entra em hipnose, termina a sessão e descreve a hipnose. Tem paciente que entra em hipnose e não sabe o que aconteceu, é isso? Então, assim, entenderam a diferença do consciente e do inconsciente? Então, você pode ter um desdobramento que você tenha consciência a todo momento que você está fora do corpo, que você está vendo, que você guarda de registro. Existem pessoas que no desdobramento noturno, quando saem do corpo e vão a colônias espirituais, ou boas ou ruins que sejam, elas acordam totalmente conscientes de onde estavam. E existem pessoas que acordam com bem-estar ou com mal-estar indicativo de onde estiveram, mas não guardam absolutamente nada do que ocorreu. Então, aí varia da capacidade das células de retenção do cérebro. É muito mais uma capacidade cerebral do que uma capacidade mediúnica propriamente dita. Bárbara, posso? Diga, pode. É por isso que, às vezes, o cansaço que a gente acorda não tem explicação. É um cansaço físico e mental, que você parece que foi atropelado durante a noite. Você não tem força para nada. É exatamente o que aconteceu. Entendeu? Foi para um lugar não muito bom, drenou-se todas as suas energias, voltou o pó da rabiola. O pó da rabiola, o pó da rabiola antes, eu não estava me aguentando. É isso. Entendeu? Da mesma forma, às vezes você deita assim de maneira que, nossa, eu vou precisar de 300 dias desse ano para poder me descansar. Aí você tira um cochilo de 2 horas e acorda parecendo que biotônico Fontoura foi injetado na sua veia. Foi num lugar de reenergização e que aquilo se absorve. A gente tem que sempre lembrar, gente, que a nossa energia está dentro do corpo. Né? Para nós que estamos encarnados. A nossa energia está dentro do corpo. E o nosso espírito está ligado ao nosso corpo mesmo no desdobramento. Por quê? Porque o perispírito mantém o duplo etérico ligado. Então, se tem um espírito te sugando no plano espiritual, ele está sugando a energia via seu corpo canudinho. Mas isso Entendeu? É de acordo com o que essa pessoa, porque no caso é o que eu estou pensando, ou tem a ver também no entorno? Em tudo, em tudo. Uma coisa é certa, Ana, o entorno pode estar, assim, desastroso. Se você está moralmente bem, existe uma proteção ao seu redor para que esse entorno não te atinja. Se o entorno te atinja, existem brechas nessa proteção. E essa brecha não é porque eles não querem proteger, é porque nós, com as nossas escolhas, impedimos energeticamente a presença desses benfeitores aí. Entende? Então, assim, e a gente disfarça, gente. A gente às vezes disfarça. Né? Mas uma coisa a mamãe sempre ensinou para nós, né? Não adianta botar a roupa limpa no sovaco sujo. Não é assim? Né? Quando está chegando na adolescência, entra no banheiro, abre o chuveiro, finge que tomou banho, molha o sabonete, porque já tem a mandinga de que a mãe vai olhar se o sabonete está seco, né? Então molha o sabonete assim, bota no lugar, veste a roupa, sai do banheiro e fica tirando. Por quê? Pode estar limpinho, mas o corpo está sujo. A roupa está limpinha, mas o corpo está sujo. Entende? Então, assim, a gente precisa, a gente pode dissimular à vontade. Se a gente não tiver
com boas vibrações, a gente vai necessariamente baixar a nossa sintonia. Pois é, mas aí no caso, a minha mente, quando você falou isso, eu falei, claro que eu acho que eu sou um pouco filho da Bárbara, que não é possível. A minha mente tem esse poder de fazer o catastrófico em questão de segundo, que é uma coisa de louco. Isso aí, você precisa buscar terapia. Isso chama transtorno de estresse pós-traumático. Nossa, mas eu não fui traumatizado, nunca me traumatizei. Né? Vai fazer terapia, você vai descobrir onde é que você escondeu o trauma. Entendeu? Então, é isso. Diga, Marcela. A relação dos sonhos de desdobramento noturno. Porque tem vezes que eu acordo e eu sei que eu desdobrei. Igual o dia que eu Elzira, que eu tive com a Elzira lá, Elzira. Essa gente faz encontro no plano espiritual. Depois foi uma quarta-feira, depois, né, da época do Brasil, e à noite a gente fez uma coisa muito. Vemos igual sempre. A gente voltou para o centro para trabalhar no hospital aqui. Isso eu sei que foi desdobramento, não foi sonho, porque eu acordei com aquela coisa assim, cara, eu trabalhei a noite toda, foi muito real. E aquela conturbação, às vezes, de sonhos. Tem alguma coisa? Aí, a pessoa mais capacitada para fazer isso fala assim, desse João, não sou eu, mas existem sonhos psicológicos e existem sonhos de desdobramento. Então, assim, aí tem uma história de que um é colorido e o outro é preto e branco. Gente, isso aí é... Alguém que acha isso resolve inventar essa história. Diga, João. Esse é um assunto tão complexo, Marcelo. Por exemplo, aconteceu na casa espírita, um membro de uma equipe trevosa que atacou a casa espírita deserta da falange e se entrega aos trabalhadores da casa espírita. Então é feita uma reunião no plano espiritual, alertando os trabalhadores do fato que e aí, em desdobramento, é levado o presidente da casa e o diretor do departamento veterinário. Né? Quando a reunião acaba, os dois pedem ao diretor espiritual: permita que nós lembremos da reunião para que nós possamos nos manter alertas lá. Aí o diretor diz a eles assim, não existem privilégios na lei divina. Vocês não vão lembrar. Vocês vão acordar com um sonho simbólico, um sonho psicológico. Então perceba, até a experiência do desdobramento pode ser um sonho psicológico. Aí eles acordam no dia seguinte, os dois com uma imagem de uma casa, uma parede com rachaduras. Porque eu lembro até da pandemia, né, que foi pedida a autorização, lembra? Da espiritualidade para trabalhar no lugar na sexta-feira, que a gente autorizava. Isso seria desdobramento, né? Sim. Então, assim, o sonho, ele é, por natureza, ele tem uma dupla função, né? Ele tem uma função de válvula de escape do inconsciente, né? A gente armazena no inconsciente vivências, traumas, não só de vidas passadas, como dessa própria vida. Trauma que vem construindo, desde a brigaiada que você ouvia contar na barriga da mãe, o desejo da mãe de que você fosse homem, você era mulher, ou de que você fosse mulher e você era homem, ou de que você fosse saudável e você já sabia que ia nascer cardiopata, entendeu? Né, com mais aquelas vivências, né, da primeira infância, da escola, a gente tem um arcabouço que vai ficando dentro desse processo de inconsciente. E chega um momento que isso precisa vazar de alguma forma. É igual a válvula da panela de pressão para o troço não estourar, é o sonho. Então, ele pode ter uma função psicológica. Eu, quando estava na minha adolescência, por exemplo, eu tive muitos problemas com o meu pai. Minha vivência com o meu pai foi uma vivência muito difícil, né? Muito, muito difícil mesmo. E quando eu estava em torno de 12 anos, essa vivência era difícil à enésima potência. Talvez foi um dos piores momentos do nosso relacionamento. E eu passava pela escola, eu lembro disso como se fosse hoje, gente. Eu passava para ir para a escola por um açougue chamado Boi Vivo.
E o açougue, na parede do açougue, tinha assim a vaca, os dois pés, né? Assim a vaca. Aí, quando chegava no meio do corpo da vaca, ia fatiando os bifes e os bifes assim, empilhado. Então, era aqueles bifes assim, e a vaca rindo, parecia o frango da Sadia, né? Que faz comercial para batedor de frango rindo. Então, a vaca rindo com aqueles bifes assim, e passava todos os dias na frente daquele açougue. Mas assim, eu nunca fiquei parada olhando aquilo, nada. Eu via de relance. Na verdade, eu só parei diante daquilo depois do sonho. Mas antes do sonho, eu simplesmente passava. Simplesmente passava e ia para a escola. E no período em que, naquele ano em que meu pai me magoou muito profundamente, eu fui dormir. E eu sonhei. Eu sonhei que eu encerrava meu pai numa motosserra em bifes. E que o meu pai falava, me junta, me junta, me junta, e tinha aquele monte de bife no chão. Eu acordei assim, apavorada com aquilo, né? E aí depois indo para a escola, eu bati o olho no açougue e falei, nossa, igual o meu sonho. Como você se vê? O meu inconsciente fez um registro de imagem para transformar numa coisa. Aquilo é um desdobramento? Não. Aquilo era literalmente a minha vontade de fatiar meu pai em pedaços emocionais, né, pelas vivências que a gente estava tendo. Então, assim, são situações que é uma válvula de escape. E você tem um sonho que é o registro opaco, nebuloso de vivências. Então, por exemplo, você já perdeu sua mãe há muito tempo, seu pai há muito tempo. Aí você dorme, de manhã você acorda assim, nossa, acordei com a sensação do abraço da minha mãe. 50 anos que eu perdi minha mãe, gente. Mas hoje eu acordei, nossa, já está sentindo o cheiro do amaciante. É esse registro residual de um encontro em desdobramento do plano espiritual. Entende? Registro, por exemplo, tem jeito. E aí, né, a gente vai chegar lá ainda. Né? Apesar de muitos se referirem ao desdobramento como mediunidade, ele é um fenômeno anímico. Segundo Allan Kardec, é um fenômeno de emancipação da alma. A mediunidade se constitui numa intermediação entre o espírito desencarnado e o mundo material. Quando eu converso com o João, não é mediunidade, embora seja conversa. Porque eu estou viva, encarnada, e o João está vivo, encarnado. Para ser mediunidade, tem que ser um encarnado e um desencarnado. Senão, não é mediunidade, é conversa. Desdobrar-se, grosso modo, significa sair do corpo. Esse simples fato não torna a pessoa médium, se ele não se constituir em transmissor de qualquer informação enviada do plano espiritual para o ambiente terrestre. Por ser considerado uma espécie de mediunidade, quando o sensitivo, durante o desprendimento, mantém contato com a espiritualidade, pode-se recebendo de lá comunicações que devem ser enviadas. Então, assim, só é mediunidade quando há intercâmbio com os espíritos e trazida de algo do mundo espiritual para o mundo material. O desdobramento não ocorre apenas nas reuniões mediúnicas. É um fenômeno corriqueiro e acontece com as pessoas em geral, todas as vezes que dormimos. É aquilo que a gente conversou. Agora, vai passando para nós. De novo. De novo. De novo. De novo. Para onde você vai quando você dorme? Aí está muito ligado a... Sabe aquela coisa assim? Como é que vai ser a minha morte? Aí o Espírito respondeu assim, como foi sua vida? Né? Para onde a gente vai quando dorme? O que a gente fez quando estava acordado? Ninguém tem uma vida de santidade e uma noite de inferno. E não adianta viver um dia infernizante e achar que vai ter uma noite celestial. Eu tenho uma pequena ideia de onde eu vou e não é bom.
É porque a forma como você está vivendo Não é. está boa. Entende? É esse o termômetro da coisa. Já viram velório de gente que não era boa? A gente tem, na Terra, tem essa mania, né, de santificar o defunto. Né? O sujeito é o cão chupando manga. Aí ele morre e vira santo. Né? A pessoa, depois que morre, ela é exatamente. Se ela era aqui, viva, osso duro de roer, ela morre e continua sendo osso duro de roer. Se ela era extremamente bondosa e acolhedora, ela morre e continua bondosa e acolhedora. A morte por si só não transforma ninguém em espírito. Isso é um engano que a gente acha, né? Não, fulano é extremamente católico, morreu, agora é espírita. Né? O plano espiritual fala para a gente que tem colônias religiosas. Tem missa. Existem espíritos que, quando o morto é católico, ele recebe como padre, quando é evangélico, ele recebe como pastor, quando é espírita, ele recebe como companheiro, quando é ateu, ele recebe, quando é cientista, ele recebe como cientista, como estudioso, ele recebe de acordo com a condição que o espírito está deixando aqui. Então, assim, se a gente quer ir a bons lugares quando desdobra, a gente precisa viver bem. Né? Quem viu o Ghost, né? Na hora que o sujeito lá que matou a história toda, quando é prensado entre os dois carros, o que acontece? Não adianta, você foi assassino, você vai achar que é um anjo celestial que veio te encontrar? Não é. Então, assim, para onde a gente está indo quando a gente dorme? É um bom reflexo do comportamento que a gente está tendo, do que a gente precisa mudar. Se eu durmo e necessariamente eu vou para locais de sensualidade extrema, existe, né? O desfile do Marquês de Sades, por exemplo, que é descrito lá. A minha sexualidade está adoecida, eu preciso mexer nisso. Se eu, tem gente, o Geraldo uma vez conversando comigo, ele falou que um médium, o Geraldo também era psiquiatra, e aí ele atendeu um paciente que era espírita e que era médium. E aí ele foi, né, e falou assim, doutor Geraldo, eu estou acordando de ressaca, eu não bebo há 20 anos, mas eu estou acordando de ressaca. E aí, uma vez ele acordando, ele foi no laboratório, fez uma medição de teor alcoólico no sangue. E o teor alcoólico dele não dá para parar na blitz, fica retinho. Aí, né, o Beraldo falando que conversando com ele, eu não bebo há 20 anos, não bebo. Vontade de beber eu tenho todo dia, mas não bebo. Tá, você não bebe. Mas o que você faz? E aí, conversando, e aí ele começou a falar de uma série de comportamentos que ele tinha muito ruins, né? Trair a esposa, a bebida. Aí o Beraldo falou assim, olha só, tá vendo? Você tem comportamentos muito ruins. Aí você diz assim, beber, eu não bebo. Tenho vontade todo dia, mas não bebo. Mas você faz coisas ruins, quando você dorme, você afrouxa. Afrouxado, você vai para onde você quer. O que você quer? Beber. É isso que você está fazendo durante a noite. Bebendo. Entende? Então, para onde a gente vai? Depende muito da gente. Ô, Bárbara, eu falei, mas eu peço meu espírito protetor, pelo amor de Deus, não me deixe eu ser teimoso ir para lá onde eu... Ah, mas não, ó, Mário. Pelo amor de Deus, lá. me ajude aí, não deixa eu falar, não deixa eu ser teimoso, não. Me algema e leva para algum lugar. Eu ia encerrar aqui, mas não é pérola. Você me
terminar na hora certinha. Olha só. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra. Se você quer muito emagrecer, mas você come um x-tudo no almoço, no jantar e no lanche, você quer emagrecer ou quer engordar? Emagrecer. Não. Você se engana que quer emagrecer. Mas o que de fato você quer é o que você está fazendo. Engordar. Então, né, não adianta a gente pedir e não fazer por ordem. Então eu faço a asneira o tempo todo, aí depois eu jogo a faxina pro benfeitor espiritual. Arruma aqui, não deixa eu ir para não sei onde, não. Não tem faxineiro no plano espiritual. Todo vômito que você fizer, é você que vai limpar. Toda diarreia que você fizer, é você que vai limpar. Toda poeira que você fizer, é você que vai limpar. Tudo que você quebrar, é você que vai catar e vai limpar. Guia não é faxineiro. Mas ele é responsável por mim também, não? Não. Você é responsável por você. Ele é apenas um espírito à sua frente, moralmente, que por amor e misericórdia ao Cristo, aceitou a missão de lhe acender a rota. O seu GPS é responsável por onde você manda seu carro? Se ele fica ali, vire à esquerda, você vira à direita. Aí ele recalcula a rota. Recalculando a rota. Na próxima, vire à esquerda. Aí você vira à direita. Entendeu? O João uma vez conseguiu enlouquecer lá em Maribel o GPS. O GPS ficou assim, à direita, à direita, à direita, à direita, à direita. De tanto o João virar para o outro lado. Mas enfim, nós não chegamos a lugar nenhum até o João obedeceu o GPS. Né? Então é isso. Guia é um GPS, é alguém que te dá um norte, é alguém que te orienta, é alguém que diz, vem cá, é aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Que é a lição, mas é aqui, entendeu? Mas você vai com as suas pernas, não tem merecimento seu, filho. O merecimento é do seu guia, né? Bárbara, ele não pode pedir para sair, não, né? Bom, não sei, porque eu nunca fui guia espiritual. Exatamente porque eu acho que Deus sabe que eu ia pedir para sair. Entendeu? Direção. Eu já pensei um pouquinho diferente, quer dizer, com você, quando o Michael falou, mas eu estou pedindo, né? Ele já fez bobagem o dia inteiro, então é quem está pedindo e quem está com ele. Que é justamente aquele que não pode fazer nada. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Quando a gente faz bobagem inteira, o nosso guia espiritual está à distância. E a nossa companhia desequilibrada está no entorno. Entendeu? Exatamente. Então é aquilo, nós estamos aqui, vambora. E aí, quando sai, você vai exatamente para onde você quer. Gente, no plano espiritual, não tem aonde se esconder. E quando a gente está em desdobramento, a gente está no plano espiritual. Não tem matéria física para se esconder. O que aconteceu com o Frederick Findler quando pensou no cigarro na frente do Bezerra? Estava lá na reunião do Bezerra. Nossa, o soldado no cigarro, todo com cigarro no dedo. E ele tinha o cigarro, não soltava, a vergonha. Entendeu? Não tem onde se esconder. Então, vamos aprender a agir corretamente aqui, que a gente já tem o obséquio de se esforçar para pensar bem da pessoa, mas ainda pensar mal e a pessoa não notar. Vamos fazer um exercício aqui. Porque depois de morrer não tem essa história. Entendeu? Não tem. Não adianta se esconder no aeróbus. Entendeu? É isso, gente. Mais alguma questão? Me foi muito esclarecedora. Que bom. Então, nós agradecemos a Deus pela oportunidade, pela casa que nos recebe, que nos ampara, pelas informações recebidas, que nós possamos fazer de acordo com as nossas características individuais, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos desejos, o melhor uso de tudo aquilo que nós partilhamos.
compartilhamos nessa noite. Que Deus nos acompanhe e que nós tenhamos a graça de ir exatamente aonde queremos ir. Boa noite, gente. Desculpa a voz, mas eu tentei dar o meu melhor. Tem caldo verde lá embaixo, viu?